Tatiane, qual que é a diferença de alguém que é narcisista, de fato, ou de alguém que é só controlador, por exemplo? Como identificar um narcisista? Tá. Vamos lá, vamos entender o ponto de vista estrutural. Tem uma diferença entre o transtorno de personalidade narcisista e traços narcisista. Todas as pessoas em um certo nível do desenvolvimento precisam passar pela construção de um narciso. O que significa isso? Essa autovalidação, essa olhada para si mesmo, até um pouco de certo egoísmo, para a sobrevivência. Então, até a criança precisa se ver como o centro do mundo para desenvolver as competências, autoestima, autonomia. Só que, entretanto, o problema é quando a pessoa se fixa nessa fase. Então, ela se desenvolve, mas ela fica presa numa dor, de uma ferida, de um ego frágil, e começa a desenvolver um comportamento que a gente fala de compensação. Então, eu preciso mostrar para o outro que eu sou melhor, que eu sou empoderado, que eu preciso superar você, ultrapassar você, porque eu não consigo lidar com a minha fragilidade. Mas qual que é a diferença de um traço narcisista e um transtorno de personalidade? O traço narcisista, ele tem autonomia e ele tem empatia, ele se machuca com o sentimento do outro, ele se coloca no lugar do outro, mas ele também se vulnerabiliza com uma crítica, tá? Mas é aquela pessoa que tem uns comportamentos um pouco mais controlador, mas é alguém que tem muitos sentimentos com a dor do outro. Já o transtorno de personalidade narcisista é um transtorno de personalidade. O que significa isso? É como se a pessoa já nascesse com ele e é uma forma de compensação sobre o ego, o superego frágil, tá? Então, ela tem uma percepção de si muito frágil, muito vulnerabilizada, e ela demonstra para o outro uma supervalorização, algo ensurdecedor, um estilo de grandeza, tá? Mas por dentro ela é muito fraca, ela se vê muito frágil, só que ela não consegue lidar com essa visão de si mesma e precisa estar o tempo todo se provando melhor que o outro. A diferença é que ele consegue tratar e trabalhar, minimizar os seus sintomas com uma terapia. O outro vai precisar de muito mais trabalho de autoconhecimento para entender, para se aceitar. E mesmo assim é muito mais difícil a gente mensurar os comportamentos. Até porque a gente fala assim, hoje em dia as pessoas estão, meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista, meu namorado, minha mulher é narcisista. Mas é muito mais raro diagnosticar realmente o narcisista. Não é tão comum assim como as pessoas falam hoje em dia na internet, tá? Até porque o narcisista, ele não vai procurar ajuda. Ele vai ficar ali no mundo dele, ele vai se grandiosidade e não vai perguntar para alguém o que você acha sobre mim, o que você pensa sobre mim. Ele vai ficar ali, no mundo dele, tá? O narcisista, então, ele esconde uma fraqueza dentro Sim, dele? Por isso que ele se comporta como ele se comporta? Uhum. Ele se vê muito inconscientemente, tá? Muito frágil, muito pequeno. Então, ele mesmo, automaticamente a gente sabe, eu tenho uma vulnerabilidade, uma fraqueza, um defeito, e eu consigo admitir isso. Já o narciso, ele não consegue, ele não vê isso, ele não admite. Então, ele se acha e demonstra essa grandeza, mas ele não reconhece. E como que é ter um relacionamento com um narcisista? Bom, vamos lá. Relacionamento com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista é muito difícil, porque no começo ele se transforma naquele príncipe perfeito. Então, ele é extremamente encantador, ele é muito bom em ler as pessoas, então ele vai te conhecer, ele vai entender exatamente o que você precisa, qual a sua vulnerabilidade, ele vai se transformar naquele cavalheiro, naquele exemplo de namorado, exemplo de futuro marido, exemplo de pai. Ele vai preencher todas as suas lacunas e suas faltas. Depois que ele idealiza a pessoa, depois que ele faz a pessoa se apaixonar inteiramente por ela, ele começa a querer mandar nos comportamentos dela, mas com a percepção de que, não, você precisa mudar isso por você. Não é porque eu quero. É por você. Então, ele faz essa manipulação. Você tem um problema. Você tem um problema que você precisa fazer isso, isso e isso para solucionar essa sua dor. Mas, na verdade, ele está querendo todo o ganho secundário para ele, tá? Interessante. Pessoal, esse é o Entrando na Mente Podcast. Meu nome é Marco Brito e eu tô aqui com a psicóloga, neuropsicóloga, especialista em neurociência, Tatiane Bezerra. Obrigado, Tati, Sim, né? pela sua presença aqui. E interessante, né? Porque
esses assuntos de relacionamento, eles estão muito em alta. As mulheres, em geral, sofreram muito ao longo da história, né? Sabemos disso, né? E parecia que era normal algumas coisas que não eram normais, né? E aí, hoje em dia, está sendo estudado muito os transtornos de personalidade. Está sendo muito falado também sobre dependência emocional, né? Pessoas que sofrem num relacionamento, mas não conseguem sair desse relacionamento. E é bem interessante isso, né? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de dependência emocional no relacionamento, a gente pode dividir entre origens, sintomas e consequências. As origens de uma dependência emocional está realmente no seu desenvolvimento, na família. Então, a criança, ela acaba desenvolvendo um aprendizado onde seu amor está associado ao quanto ela faz, ao desempenho, ao quanto ela entrega. Então, eu sou amada à medida que eu faço você feliz, à medida que eu te agrado. Então, ela passa a desenvolver isso como forma de aprendizado para a sua vida. Então, nos relacionamentos na amizade, nos relacionamentos interpessoais, futuros amorosos. Enquanto eu consigo fazer para o outro, vai determinar o quanto eu tenho de valor, o quanto eu tenho de potência, o quanto eu sou importante. Passado essa fase, vamos colocar que são as origens. Logo depois, a gente entende que também nessas origens tem as próprias carências internas. O que significa isso? Como o meu olhar está muito voltado para o outro, eu não consigo perceber o quanto eu tenho de valor próprio. Então, é uma situação onde a pessoa, ela reconhece a necessidade dos outros, mas ela passa a não olhar as suas. Meu centro está no outro, não em mim. Começa a se desenvolver com o desenvolvimento dos relacionamentos, as amizades, as pessoas, e começa a ter os sintomas. Então, ela passa a ter a não capacidade de desagradar, ou seja, a incapacidade de desagradar. Ela não consegue opinar sobre um valor dela, sobre uma característica, sobre um local que ela quer sair, porque ela tem muito medo da decepção, muito medo do abandono, medo da rejeição. Obviamente, nessas origens, a gente sabe que, às vezes, a criança sofreu um abandono sentido, não necessariamente teve um abandono físico, mas é aquele abandono sentido. Então, ela interpretou isso na vivência. Vamos dar um exemplo simples. Tem 2 irmãos e a mãe acaba dando muito mais atenção para um irmão e não para o outro. Esse irmão mais velho, supostamente, ele tem mais doença ou ele tem alguma questão a mais, de dificuldade. E o irmão que foi negligenciado se sentiu abandonado. Então, ele já se vê, eu tenho menos valia. Então, eu preciso desenvolver algo para ter essa atenção, para ter esse reconhecimento. Então, ele passa a ser alguém que vai agradar demais o outro. Entra num relacionamento, cresce, encontra uma menina que se apaixona, então ele passa a ser o príncipe encantado. Ele quer agradar ela o tempo todo, ele não consegue dizer não, ele não consegue opinar. E nisso, ele vai percebendo que a percepção de valor dele diminui. Eu só consigo me enxergar como um homem, como alguém com características positivas à medida que o outro fala. Então, eu preciso dessa validação, preciso dessa confirmação. Eu preciso estar sempre associado ao meu desempenho. Então, eu busco resultados, eu estou performático, eu quero cada vez mais não estar satisfeito com a sua rotina, com a sua vida. E nisso, ele começa a desenvolver, às vezes, uma autocrítica exacerbada, uma autoexigência punitiva, compulsões também, porque o homem ele acaba desenvolvendo compulsões muito mais físicas também, no sentido de eu tenho uma carência minha, uma falta minha, eu preciso de um excesso em algum lugar para compensar. Pornografia, vai também ou para vícios no sexo, também bebida, álcool. Então eles vão criando os excessos. Para o homem buscar ajuda, ele muitas vezes é curioso porque ele precisa. É muito raro o homem vir buscar ajuda. Até que no meu consultório, graças a Deus, veio bastante homens do sexo masculino percebendo que, não, eu preciso me conhecer porque eu estou com uma dependência afetiva, não consigo desagradar ela, eu já não quero mais estar com ela, mas eu preciso. Eles estão buscando mais, mas até pela questão da sociedade como preconceituosa, elas têm um preconceito que a terapia é uma questão feminina, de sensibilidade, de precisar desabafar, e o homem tem que dar conta de tudo, o homem tem que ser forte, ele tem que guardar os sentimentos para ele. Então, o homem não aprendeu a falar sobre si. Então, é muito raro o homem buscar ajuda por ele. Normalmente, ele vai porque a mulher mandou.
né? Aí ele vai porque um amigo falou, um amigo, você precisa de ajuda, vai, ou porque ele realmente está tendo algumas questões no trabalho. Então, por exemplo, ele está percebendo que o psicológico dele está afetando o profissional. Aí ele busca ajuda. Eu acho muito triste alguns homens terem preconceito com terapia ou acharem que não precisa de ajuda, porque tem mulheres que estão indo pra terapia pra tentar lidar com o homem que não faz terapia. Você tá entendendo? E, cara, 2026, a pessoa achar que psicólogo é coisa de louco é um absurdo, assim, né? Porque as pessoas não estão estudando. Eu que sou cristão, por exemplo, ainda tem aquela coisa da pessoa achar que a espiritualidade vai resolver tudo, ou que não, eu não preciso de psicólogo porque eu já tenho Deus, que é uns preconceitos que não fazem sentido, assim, porque a psicologia, assim como a medicina, a ortopedia ou qualquer outra coisa, é uma área, né, que vai te ajudar a tratar. E é muito triste porque tem gente que a vida dele seria tão melhor se ele fizesse terapia, e a vida da família dele, da esposa dele. Eu conheço pessoas que têm um temperamento muito complicado, muito difícil. Tipo assim, gente que tem muita dificuldade em pedir perdão, em pedir desculpa. Coisa assim que você fala assim, cara, terapia pra esse cara ia ser certinho. Gente que tá sentindo muitas dores no corpo, psicossomática, fibromialgia, várias coisas assim. Mas as pessoas, muita gente ainda é muito fechada pra coisa do fazer terapia, né? É engraçado pensar isso, né? É porque, assim, eu tenho até uma possível justificativa. Nós fomos ensinados a entregar, a fazer, a aprender. Então, é sempre o que eu posso aprender de conteúdo do desenvolvimento e o quanto eu posso entregar para o mundo. Mas ninguém ensina a gente a olhar para nós. Ninguém ensina a nos perguntar como você está. E realmente essa pergunta do como você está, ela é muito profunda, porque a gente responde no automático. Então, a gente foi condicionado e programados a pensar pelo ambiente. O que a gente pode fazer para o outro, o que a gente tem que fazer para o trabalho. Então, para quê? Para ter material, para ter dinheiro, para ter sucesso. Mas não, espera aí, eu estou no caminho, certo? O que eu quero para mim? Quem eu sou nesse sentido? É muito diferente eu pensar que eu sou algo e realmente eu ser. Então, as pessoas pensam que pensam. Eu falo para muitos pacientes assim, vocês não sabem pensar. Porque até o processo do pensamento, como que ele se estrutura, é diferente do, eu vou sentar aqui e vou começar a pensar sobre o podcast, sobre o cérebro, sobre entrando na mente. É diferente eu pensar sobre mim. Muitas pessoas acreditam, se eu tenho uma ideia, por exemplo, eu me sinto incapaz, eu sou incapaz, eles acreditam e rotulam isso como narrativa, como identidade. E você não é incapaz, tudo bem, você está incapaz em uma habilidade, em uma capacidade. Agora, mudar esse rótulo, essa narrativa, é principal, é primordial, porque quando você muda o seu olhar sobre si, aí vem uma autoconfiança. Aí vem essa coerência interna com quem eu penso que eu sou, com o que eu faço. Na terapia é muito isso, eu falo que a minha terapia é uma aula sobre você. Então, eu gosto muito da argumentação, eu gosto muito de explicar, peraí, vamos te entender como um mapa? Então, você é o sujeito, mas vamos entender quais são os seus sintomas, as causas deles, o que surgiu, o que fizeram ela surgir, os agentes precipitantes, o que alimenta, os seus ganhos secundários, porque é como se a gente fosse abrir a pessoa, o indivíduo como um todo, e vamos enxergar onde está você, onde você quer chegar. Esse é um autoconhecimento. Tem, Sócrates já falava, né? Primeiro conheça-te a ti mesmo. Senão, você vai ser guiado e programado pelo ambiente, vai chegar no momento da sua vida que vai vir aquele vazio, vai vir aquela inexistência, vai vir uma sensação de impotência, um fracasso. E isso tudo porque falta. Falta o quê? Você mesmo. Você, como psicóloga, você me disse que você tem um estilo de terapia que você nomeia de resolutiva, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. O que é a terapia um pouco resolutiva? Hoje em dia, as pessoas estão muito apressadas, querendo ou não, né? A gente está imediatista. Ninguém está disposto a esperar ou ter a paciência de um processo psicanalítico, vamos dizer assim, onde tem uma análise, onde tem uma questão mais da conversa com o longo do processo. À medida que o paciente me procura, ele vem com uma queixa principal. Eu falo, se eu entrar nessa análise, se eu entrar primeiro no conhecimento, no autoconhecimento, nas profundezas do ser dele, às vezes vai demorar para ele ter o resultado que ele precisa para ontem.
Então, eu penso assim, bom, eu tenho que adequar minha terapia para a sociedade de hoje. Não é o paciente que se adequa a mim, eu tenho que me adequar a deles. Então, se estamos mediatistas, eu busco, tem um problema, tem uma queixa em questão, vamos resolver isso para depois eu entender o que aconteceu. Entende? Então, as pessoas chegam para mim, Tati, estou com uma dependência emocional, preciso sair. Tá bom. Como? Não é o porquê de imediato, é o como. Primeiro, como. Como a gente vai sair, o que você precisa fazer, o que mantém, para depois entender como surgiu, por que surgiu. Entendi. Entende? Você tenta focar mais na solução imediata. Na solução imediata, para depois a gente entender o porquê, até se, por exemplo, temos um sucesso, conseguiu sair desse relacionamento tóxico. Ela vai entrar em outro. Uhum. Se a gente não entender o porquê, não entender as origens, o que surgiu, o que emergiu, vai se repetir. Entendi. Você não despreza a questão de investigar a origem, mas você tenta resolver primeiro o que tá mais alarmante, né? Eu penso assim, tem uma questão do vestibular. A gente, quando fazia no ensino médio, tinha uma questão. A gente ficava preso lendo a pergunta para entender de onde que veio a pergunta ou buscava a resposta? Resposta. Buscava a resposta. Aí, muitos pacientes, eu faço umas perguntas, uns questionamentos, e eles respondem com não sei. E eu brinco assim, eu odeio essa palavra. Eu odeio não sei, essas duas palavras. Porque se a gente fala não sei pro cérebro, é como se mandássemos um recado para ele de que não me interessa. Então, ele já aceita o não sei e não busca mais respostas. Então, eu faço até analogia. Numa questão, enche linguiça. Se você não sabe o porquê, enche suas linguiças. Enche, 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 enche. Vai escrevendo palavras. Até ir aparecendo... Até ir aparecendo alguma questão ali que fez um insight, que fez um sentido, que vai te ajudar na mudança. A gente pode dizer, então, que a dependência emocional ela tem uma origem na infância? Tem uma origem... Praticamente tudo. Tudo tem uma origem na infância. Não significa que a infância... ela determina, mas ela condiciona e ela influencia completamente. Não tem como a gente desvincular quem eu sou hoje com quem eu fui. Faz parte de quem eu sou hoje essa construção de como eu fui criado, como meus pais me criaram, como meus amigos me relacionavam com meus amigos, com os professores, com a escola. Então, querendo ou não, nossa construção de identidade ela vai até os 7 anos. Então, a gente percebe isso, que se as pessoas, às vezes, não lembram até sobre o próprio passado, até que ponto ela tem a permissão de se olhar. O dependente emocional, ele acha que tem a ver com aquele relacionamento. Mas não tem a ver com aquele relacionamento, tem a ver com ele, né? Ele vai repetir esse padrão em outros relacionamentos até ele investigar isso e mudar, né? Isso, e assim, o nosso cérebro, ele não busca só felicidade, ele busca familiaridade. Porque tudo que é um pouco familiar gera previsibilidade, gera segurança. Então, no cérebro sabemos que fomos programados para a sobrevivência. Então, ele tende a sentir paz e tranquilidade naquilo que ele conhece, independente se faz bom ou não para ele. Então, se um relacionamento tóxico, um jeito que a mulher o trata é familiar em alguma questão na vida, peraí, eu conheço essa situação, tá tudo bem, eu já sei como lidar. Então, ele se mantém ali nesse relacionamento com tantos prejuízos, mas por quê? Porque o cérebro dele já reconheceu algum lugar seguro. O novo é muito desconhecido. E tudo que é muito desconhecido assusta. Então, o cérebro já interpreta como ameaça. Tá? Então, a gente tenta fugir imediatamente daquilo que poderia ser bom, produtividade, relacionamento saudável, só porque às vezes é novo. Que legal. Antes de continuar, eu quero falar para vocês aqui da Life Option. Vocês estão vendo essa caixinha aqui em cima da mesa. E a Life Option é uma empresa de suplementos naturais. Eles são uns caras muito focados em tecnologia. Então, eles desenvolveram tecnologias de maior absorção das vitaminas. Eles são muito bem intencionados. Então, por exemplo, a gente tem aqui a vitamina B12 deles, que é em gotas para você usar sublingual. Tem muito mais absorção do que se você usasse em cápsula. Então, assim, por isso que eles desenvolveram essa nanotecnologia. Eu não sei se vocês já ouviram psiquiatras dizendo que tem muita gente que confunde sintomas, por exemplo, de baixa vitamina B12, confunde com depressão. Acha que está com depressão, mas na verdade estava com uma baixa de vitaminas. Por quê? A falta de vitamina B12 também causa cansaço, desânimo, várias coisas assim, pensamentos tristes. Então tem muita gente que nunca fez um exame de sangue e tá com vitamina B12 baixa, vitamina D baixa. E aí quando vai ver, não era assim uma depressão ou algo assim, mas eram as vitaminas que estavam baixas. Então na Life Option eles têm vitaminas muito legais, D3, B12, e com alta absorção, com uma tecnologia que vai
te ajudar realmente, porque um outro problema também dos suplementos, tanto que tem muita gente criticando hoje em dia, é ter uma dose muito baixa lá da vitamina, é ser meio que uma enganação, né? A pessoa vai tomar aquilo, mas não vai suplementar. Na Life Option, eles são preocupados de verdade em oferecer um produto de qualidade. Tanto que você só consegue comprar no site deles. Então não tem a possibilidade de falsificar essas coisas que tá rolando muito, né? Por exemplo, a creatina deles, eu tava conversando com os desenvolvedores, e é uma creatina tipo A. Ela é até um pouco mais cara para quem produz ela, porque eles quiseram fazer um produto de qualidade, de verdade. Tem aqui, ela é micronizada, né? Então, além de hidrolisada, ela é também micronizada. Então, ela não fica empedrada quando você mistura na água. Cara, eles têm magnésio, ômega 3. Tem um ômega 3 que é mais focado na parte cardiológica e outro ômega 3 que é mais focado na parte neurológica. Então, tem muita coisa legal. Se você for lá no Instagram da Life Option ou no site, na hora de finalizar a compra, coloca o cupom entrando na mente que tem 10% de desconto. Eu indico de verdade, e tem alguns médicos muito legais que já passaram por aqui, que estão também receitando para os pacientes, porque entenderam, conheceram e viram que é um produto de qualidade. Aqui tem um kit que tem creatina, tem um chá que eles desenvolveram que é um misto de ervas, vitamina B12, vitamina D3, e esse kit é seu, tá? Ai, legal. No final eu vou te dar ele. Então, pessoal, vai lá na Life Option que é bem legal o produto deles. Tati, todo mundo tem um amigo que é o tal do pau mandado. Ah, Você fala assim, caramba, meu, o cara começou a namorar, parece que acabou a vida dele, cara. Tipo assim, ele gostava de uns negócios, não faz mais o que ele gostava. Tocava guitarra, vendeu a guitarra. aham. Jogava bola, Parou de jogar, parou parou de jogar. Agora tudo é a namorada. O que Aham. que acontece? Por que que essas pessoas ficam assim? Tá. Eu vou separar essa resposta em duas partes, tá? Tem a opção A, onde a pessoa realmente está naquele envolvimento, numa paixão avassaladora, que a gente considera quase uma paixão míope, né? Uma cegueira amorosa. Ou também tem uma questão de medo, uma submissão por um medo querendo uma paz. Vamos explicar essa primeira aqui, tá? Quando acontece um amor intenso, muito patológico, no sentido de a pessoa acaba se abandonando, acaba abandonando os seus gostos, seus jeitos, seus quereres, em prol de ficar com uma outra pessoa, a gente está falando também do início de uma paixão. Aquela paixão avassaladora, aquela química, aquele embebedamento químico, né? Onde a pessoa como se estivesse ali no processo químico do álcool, né? Aham. E fica cega para as questões tanto pessoais quanto os defeitos do outro e idealiza a pessoa. O que acontece nesse momento aqui? A gente sabe que existe uma carência, uma falta de percepção na própria pessoa, no próprio homem, e ele começa a idealizar as necessidades afetivas sendo solucionadas pela parceira. O que eu quero mais dizer com isso? É como se eu reconheço meu valor, mas eu não tenho certeza dele. Então, quando a minha parceira, ela incrementa isso, ela dá um check nisso, eu consigo perceber o meu valor. Então, ele começa a desenvolver uma carência, uma dependência afetiva pela pessoa, mas pelo que a pessoa consegue também mostrar para ele. Então, ele está o tempo todo, assim, querendo agradar, ele deixa de sair com os amigos, ele passa a ver o filme que ela quer, ver o dorama que ela quer, tudo porque ele idealiza ela como a solucionadora dos seus problemas. E é um medo de perder ela E é o também. medo de perder, porque é como se ele tivesse perdido o senso de identidade ali. Então, ele encontrou nela, agora eu encontrei o meu papel, agora eu encontrei a minha função, agora eu tô completo, né? Metade da minha laranja não existe, né, gente? Vamos lá, todos os indivíduos são únicos e tem que ser o 100% de cada um para os dois se unirem. Mas quando um está já com uma falta, já de uma carência interna, e ele encontra uma pessoa que aparentemente tem a solução para isso, o que significa isso? Ela é uma pessoa, às vezes, empoderada, resolutiva, com autoestima boa, ele começa a projetar o que ele quer para ele nela. Então, ela tem características que ele também quer. E ele começa, quanto mais próximo eu sou de você, mais talvez eu fique como você. E aí entra essa simbiose no relacionamento. Ah, ele quer ser parecido Ele com quer ser ela? parecido, às vezes, com ela. O homem, ele entende que, às vezes, ele tem um caminho de maturidade, de hombridade, diferente do feminino. Vamos supor que ele encontra uma namorada que
é super resolutiva, que tem uma autoestima boa, uma autoconfiança boa, e ele tá num momento da vida que está numa carência interna, às vezes uma Sem questão dinheiro. sem dinheiro, os amigos brigam com os amigos, tá com vazio, um estado um pouco mais Eu depressivo, já tô imaginando apático. um cara aqui. É. E ele encontra essa mulher. Na hora ele idealiza, meu Deus, ela tem a solução dos meus problemas. Ela é meu antídoto, ela é meu remédio. Vou me aproximar dela porque quanto mais próximo eu tenho, mais aliviado eu fico. É como se a gente pegasse a autoestima do outro emprestada. Olha, Entende? interessante. Tem essa questão que gera essa simbiose e cria essa dependência, tá? Também tem outras questões que é, por exemplo, assim, quando esse seu amigo, vamos supor que ele aprendeu no desenvolvimento a toda vez que expõe uma vontade, toda vez que fala com uma mulher, elas acabam gerando brigas, acabam gerando intrigas e discussões. Então, às vezes, namoradas passadas, amigas, mãe, eram muito invasivas, muito controladoras, muito possessivas. Então, é do meu jeito e ponto, acabou. Então, ele não aprendeu a falar, não aprendeu a se expor, não aprendeu a se comunicar. Conhece essa mulher, vira o pau mandado, mas não por amor, mas por submissão. Ele inconscientemente começa a ver ela como mãe. E aí, assim, mãe, eu preciso obedecer. Eu não posso quebrar regras, eu não posso direcionar, eu não posso confrontar, eu preciso obedecer. E aí vira aquela questão, eu só quero paz. Então, para ter paz, eles imaginam que é se calando, se anulando, fazendo o que elas querem. Aí ele realmente vai ter paz, porque ela não vai conseguir falar mais nada, né? Ele vai se tornar o pau mandado, ela não vai conseguir criar intrigas, criar mais discussões, porque ele se torna aquela migalha que ela precisa controlar. Então, e às vezes eu imagino que esse homem, o pau mandado, que faz tudo que a mulher quer, que anula a vida dele, parece que ele tá sendo um cara interessante pra ela, mas eu imagino que ao longo do tempo ela vai ir perdendo o interesse nele também, porque se ele tá se anulando, a consequência objetiva é que a pessoa vá perdendo o interesse em Isso. você, né? Exatamente, assim, hoje muitas mulheres eu vejo que tem esse padrão um pouco mais controlador, né? Então elas gostam de escolher, determinar, selecionar. Então o homem tem que ter uma lista de critérios. Se não tiver essa lista de critérios, tchau. Então ela encontra um homem que é como se fosse uma folha em branco. Então ela começa a desenhar a personalidade dele. Por exemplo, ele gosta de jogar bola. Ela passa a odiar que ele jogue bola. Então ela começa a encrencar toda vez. Não vai na quarta, fica comigo fazendo uma massagem, vai ter uma noite romântica, vamos abrir um vinho na quarta. E ele começa a deixar o futebol de lado. E depois ele às vezes começa a ter outro hobby, vamos supor, jogar videogame. Ela começa até num primeiro momento jogar videogame com ele, apoiar. Mas depois ela fala assim: vamos jogar videogame não, vamos ficar aqui nós dois. Eu preciso de você. Ela começa a se vulnerabilizar, se vitimizar, ou começa até a brigar, você não fica mais comigo e tudo mais. Então, ela começa a manipular de forma até inconscientemente, porque não é uma coisa assim, você vai fazer isso por mim. É uma forma delicada e sutil. Ela começa a selecionar os comportamentos que ele pode ou não pode. Quando o homem não tem esse olhar para dentro, esse autoconhecimento de quem eu sou, o que eu quero para mim, como eu desejo agir comportamentalmente, ele cede. Porque ele é uma folha em branco. Ele é maleável demais. Ele se torna muito flexível. Então, para ele, tanto faz. E a maioria dos homens hoje em dia estão assim, tanto faz. Você quer ir em qual restaurante? Tanto faz. Você pode escolher qual filme? Tanto faz. Para mim, o importante é também estar com você. O importante é fazer. Então, eles não têm esse olhar sobre a sua própria personalidade, né? Então, a mulher começa a descrever praticamente o que eles vão fazer na rotina, como vai ser. Com o passar do tempo, ela percebe que não tem mais desafio. Porque ele se tornou aquilo que ela queria. Então, não... Ele deixa de ser interessante. Ele deixa de ser interessante. E com o passar do tempo, perde a admiração. E a mulher, se perde a admiração, ela vai para outro desafio. Só que, abrindo entre parênteses aqui, essa mulher que busca o desafio constante no relacionamento, ela está com uma energia muito mais... A gente chama de energia masculinizada, mas é uma energia de caça, da conquista, do desafio, da performance, do que de uma energia um pouco mais da sensibilidade, um pouco mais do afeto, um pouco mais das emoções. Tá? Então, essa mulher que também precisa olhar para dentro e falar, peraí, como eu tô? Eu sei que as pessoas são diferentes, né? E hoje em dia existem vários tipos de relações. Mas, por exemplo, num relacionamento heterossexual, na maioria dos casos, o que a mulher procura em um homem? Bom, vamos lá.
Vou dividir novamente essa resposta, tá? A mulher deveria, na maioria das vezes, procurar segurança. Mas, de forma equivocada, ela está procurando controle. Então, a gente entende que tem as mulheres que estão disfuncionais e as mulheres que estão em outro momento da vida que é um pouco mais maturidade, vamos colocar assim. A mulher que está um pouco madura, ela quer se sentir segura, tanto emocionalmente, às vezes fisicamente, da questão financeira, mas não é porque ela quer se sentir a dona de casa, bancada. Ela quer sentir, se eu falhar, eu tenho alguém que vai me segurar. Se eu tiver doente, ele vai me sustentar no sentido emocional de situação? Se eu precisar chorar aqui numa noite, ele vai me segurar no colo, ele não vai sair? É uma segurança que o homem masculino ele provê. Então, não é do financeiro, é de uma postura, sabe? Só que, entretanto, tem a mulher que está disfuncional, aquela mulher ali imatura, que é uma mulher apegada aos bens materiais. Ela está buscando controle. Ela está buscando, você vai me dar isso aqui porque eu preciso dessa bolsa. Você vai me dar essa bota porque eu quero me sentir mais alta, me sentir mais bonita. Então, ela vai querendo que o homem a compre, de certo modo, para agradá-la. Então, é assim, você precisa me entregar algo, você precisa me dar alguma coisa para eu também te dar algo. A atenção, a validação, o afeto, o meu amor. Então, o meu amor é comprável. De forma muito inconsciente, que ela não vai falar isso nem admitir. A gente nunca admite muita coisa. Mas é muito desse jogo de manipulação sutil, onde eu quero controlar, só que não é algo que ela se orgulha disso. Muitas vezes a mulher até controla o homem por uma falta dela mesma. Então, é um processo assim, eu sou controladora, eu gosto de mandar, mas será que eu gosto realmente disso? Às vezes ela faz isso porque ela precisou, em certa medida, aprender a ser assim, aprendeu a ser assim, e não faz mais sentido, ela quer mudar, mas não sabe como. Entende? Então, tem os ganhos secundários, tem as faltas que a mulher tem que analisar dentro dela mesma, num processo terapêutico, para entender como eu posso ser, como eu quero ser. Esse negócio de energia masculina e energia feminina existe mesmo? Bom, vamos lá. Essa questão da palavra energia, a gente sabe que tem uma ancestralidade por trás. Então, se a gente pega o papel do homem na época das cavernas, a gente sabe que o homem ele ia para caça. Então, ele saía ali da caverna para buscar a comida. Então, ele tinha que ser direto, porque ele tinha que ter foco. Então, até a própria fisiologia, os hormônios do masculino, eles foram programados e proporcionaram o homem a ser assim. Então, mais direto, focado, precisa da força, da caça, ele precisa ter garra. Então, o homem, ele é aquele ser que ele consegue só abrir uma caixinha, né? Ele não consegue abrir várias caixinhas de uma vez, a maioria das vezes. Mas, por quê? Se ele tiver muita flexibilidade, aquela visão onde eu posso pensar várias coisas ao mesmo tempo, como que ele ia sustentar a visão de predador? Eu preciso pegar aquele animal, eu preciso levar comida para minha casa. Se eu ficar me distraindo, se eu pensar na minha mulher, nos meus filhos que estão lá em casa, como que eu vou ter a concentração suficiente para me defender se alguém vir aqui? Se algum animal vir aqui? Então, querendo ou não, o homem ele foi programado para essa questão da caça, da conquista, do prover, para quê? Para trazer para a caverna, vamos dizer assim. Nesse momento, ele traz o alimento, ele está cansado. A mulher, por outro lado, o que ela estava fazendo? Naquele momento, ela estava cuidando do ambiente, da prole, do local, energizando, limpando, suavizando, para que quando o homem chegasse, ele estivesse num momento de paz. Porque o homem ele é movido pela pressão. Então, quanto mais pressionamos o homem maduro, né, mais ele se desenvolve. Então, quanto mais ele precisa conquistar, mais desafios ele tem, mais ele vai. Às vezes, quanto mais, vamos supor, quanto mais filhos até ele tem, ele vai trabalhar mais, ele sabe que ele precisa. Isso o homem é honrado e maduro, vamos colocar esse parênteses. Ele faz, ele procria, ele vai atrás. Só que quando ele chega em casa, ele só quer paz. E é muito ao contrário. Às vezes, quando o homem chega em casa hoje em dia, ele encontra o quê? Guerra, ele encontra reclamação. Ah, mas você não tirou o lixo. Ah, mas você não lavou a louça. Ah, mas você não cortou a grama. E às vezes o homem está trabalhando, está fazendo os deveres ali, tentando trazer questões financeiras para a família, e a mulher está ali reclamando porque ele não pegou a comida, também não pensou em buscar as crianças, não pensou em outras questões que ela também poderia estar ali ajudando, né? A mulher já, por outro lado, falando de relacionamentos, ela tem pontos principais sutis. Vamos dizer que o homem ele entrega segurança.
a mulher, ela entrega aquela sensibilidade. Então, ela entrega o acolhimento. A mulher, ela, o feminino, nesse caso, ela tem uma habilidade de... Eu te aconselho, eu te oriento, mas não é controle, é orientação. Porque se também a gente faz uma analogia com os outros tempos, as primeiras professoras, a gente tem essa visão de mestre e tudo mais, eram professoras, eram as mulheres que cuidavam das crianças, que educavam, até o próprio instinto, os hormônios femininos é muito mais do cuidar. Então, a mulher, ela vem com esse instinto de doação por conta do útero e tudo mais. Ela vem com essa questão, eu penso no outro muito mais fácil. Então, quando o casal que está com a maturidade, né, com essa dose entre energia masculina e feminina adequada, eles vão conseguir dialogar sem entrar em impasse. O que acontece aqui? O homem, ele tem que ter energia, obviamente, a masculina e também a energia feminina. Não é possível... Os dois sexos têm os dois. Mas a mulher, ela precisa também ter um pouco mais de energia feminina e um pouco menos de energia masculina. É uma balança, tá? Mas cada indivíduo vai encontrar o equilíbrio, essa forma de dosar muito na própria realidade. Então, não tem uma equação mágica de falar assim, a mulher tem que fazer isso, isso, isso e isso, o homem isso, isso e isso. Tem caminhos, mas que cada um tem que seguir para encontrar sua dose. Por exemplo, um relacionamento que o homem é mais feminino e a mulher é mais masculina, ele tende a dar errado? Tende a dar muitos conflitos. Errado é assim... A gente consegue prever automaticamente, porque eles podem também, querendo ou não, conversar, se auto-perceber, começar a mudar a dinâmica do namoro, da relação, mas tende a gerar muitos conflitos. Brigas constantemente, às vezes desconfiança, ele começa a ver ela como mãe, então, às vezes, querendo ou não, a mulher também perde o tesão, vamos colocar assim, ela não consegue mais se entregar totalmente, então ela fica estressada, com cortisol alto, então ela fica reativa, irritada, o homem chega perto dela e ela já encontra um problema. Aí a cor da camisa dele me irritou, entende? E o homem vê ela e fala assim, meu Deus, eu tô lidando com outro homem aqui. Então ele tende a afastar. Ah, entendi. Entende? Porque assim, essa mulher estressada, às vezes tem a ver com o cara não passar uma segurança pra ela, né? Às vezes tem questões, obviamente, dela, e tem questões também do homem. Eu não gosto de colocar assim, não, é tudo culpa do homem. O homem, gente, vamos lá, deem segurança para suas mulheres. Não, porque às vezes as mulheres não permitem que eles deem. Entende? Às vezes a mulher está uma cobrança extrema, com autocrítica extrema, num estresse elevado, cortisol, e não deixa nenhum homem dar essa segurança. O homem até conseguiria dar, mas ela tá tão na reatividade. Entendi, ela não deixa ele resolver, ela não deixa ele assumir o papel dele. Exatamente, ela tá tão na resolutividade, ela quer fazer, ela quer entregar, ela quer comandar, ela quer falar para todo mundo que consegue, ela quer estar disposta o tempo todo, então ela não deixa o homem cuidar dela. Depois ela percebe assim, não, realmente, o homem, ele não cuida de mim, mas eu tô me permitindo. Eu tô permitindo ele fazer o papel dele? Eu percebo que tem alguns casais que eles concorrem entre eles. Os dois são meio que dois rivais, assim. Isso. De pra quem vai ser o protagonista do casal. É um negócio até meio estranho, assim, né? Hoje em dia, querendo ou não, por conta de uma capacidade um pouco disfuncional nossa de comparação, entramos em qualquer relação e nos comparamos. Então, entramos num relacionamento, o homem começa a se comparar com a mulher. O que ela faz que eu não faço? O que eu faço que ela não faz? Já é uma disputa. A mulher começa, por que ele consegue fazer isso e eu não? Por que ele tem uma energia e eu não? Por que ele consegue chegar em casa e simplesmente desligar a cabeça? Não pensar no trabalho e eu não? Porque ela volta para casa e fica pensando ali, fica repensando ali, porque ela não desliga muito fácil. Então, por que ele tem capacidades e eu não tenho? E isso gera, obviamente, vem da comparação, mas gera disputa e gera aquela irritabilidade interna. Porque, assim, tudo que eu percebo em você, que eu vejo uma incapacidade em mim, eu começo a ter raiva de você. Eu não tenho raiva de mim, eu tenho raiva de você. Porque você tem algo que eu não consigo ter. Entende? Eu faço até uma analogia com meus pacientes. Vamos supor assim, essa característica dele me irrita muito. A mulher que chega em casa e o marido está sentado no sofá com uma taça de vinho, olhando a TV e não se preocupando com amanhã, não se preocupando com a janta. Assistindo o jogo, sei lá. No mundo dele, ela fica extremamente irritada porque que ele consegue, ele não se preocupou com a janta, o que ele vai comer, o que a gente vai comer. Eu falo, tudo bem, mas peraí, o que tem nele que está te irritando? O que ele consegue que você não consegue? Que capacidade que ele está tendo que você não tem? Aí ela desligar, ela tem essa defensiva, né? Mas aí eu vou um pouquinho mais profundo.
Se você tivesse a mesma capacidade dele, o que você sentiria? Eu acho que eu ficaria mais leve, mais tranquila. Então, o que ele tem que você quer ter? Uhum. Então, ela percebe que o homem tem uma facilidade em simplesmente deixa eu viver no meu presente aqui, deixa eu desligar, deixa eu curtir o meu jogo, porque é algo importante para mim e não importa o resto. Uhum. Eu deixo de viver o meu agora, deixa eu me dar esse momento de autocuidado e não me preocupar com os outros. Até um pouquinho do certo egoísmo produtivo, egoísmo saudável, que o homem tem e a mulher não. E aí ela fica brava com ele, mas na verdade ela não percebeu a falta nela. Sim. Tem uma coisa que você falou que eu gostei, é que todo mundo diz que é ser mais leve, mas as pessoas não sabem de fato o que é ser leve, né? Bom, realmente, todas as mulheres que chegam para mim na terapia, a gente, numa das primeiras sessões, eu gosto de perguntar um dos objetivos, né? As queixas principais. E muitas delas falam, eu quero ser mais leve. Tá, mas o ser leve é uma expressão extremamente abrangente, extremamente generalista. Eu pergunto exatamente para você, o que é ser leve? Porque para mim, ser leve é uma coisa, para você pode ser outra situação. Então, às vezes, ser leve para ela é ser menos irritada. Então, ser menos reativa. Aí a gente vai investigar, tá? O que está gerando essa reatividade? Você se irrita exatamente com o quê? Então, é como se fosse abrir mais outras perguntas. Por exemplo, com o que ela se irrita? Se ela considera essas situações coisas bobas ou não. Então, às vezes, ela se irrita, por exemplo, com um copo de água. Copo de água que está gelado demais e ela não consegue beber. Mas aí o outro fala que, pô, você está se irritando por água, que coisa boba, coisa besta. Mas para ela, a água é extremamente importante. Para ela só consegue beber com água gelada. É algo significativo para ela, só que como o outro diminuiu a importância, ela começa a pensar assim, não, realmente, eu estou exagerando aqui na água. Então, ela não consegue também reconhecer e entender, deixa eu perceber minhas importâncias. Se para mim é importante, por que eu estou minimizando para mim? Então, cada um tem uma forma de ver uma dor, uma queixa diferente. Então, perceba assim, é algo realmente fútil ou frágil, inútil, ou realmente para você é importante? Se for importante, não é uma situação pequena. Vamos olhar para dentro, vamos se acolher também, porque o que gera essa irritabilidade na mulher é a autocobrança, que ela mesma coloca nela, e pouco autocuidado. E o que é esse autocuidado? Não é o momento de skincare, não é o momento, vamos supor, de um banho de sol, de ouvir uma música. Eu falo, cada um tem um momento de autocuidado. Então, para cada paciente, eu pergunto assim, o que realmente você gosta de fazer, que não demanda tanto esforço, que não é emprestado. Por exemplo, a gente pega ideias de autocuidado, vou ir na academia, vou fazer skincare, vou ler um livro, vou tomar uma taça de vinho, mas são comportamentos de autocuidado que são emprestados. Aí eu pergunto, olha, tira essas influências, deixa de ser influenciada pelos outros e se pergunte para você o que você gosta. Nesse momento ela vai, peraí, tá, eu gosto, na verdade, não gosto nem de academia, eu gosto de cozinhar. Então, você vai colocar esses comportamentos de cozinhar na sua rotina. Então, eu falo, não é nem questão de você diminuir a produtividade. Vamos colocar momento de autocuidado para você, tá? Outro ponto que eu coloco para ela, que simplesmente só para justificar essa questão de como diminuir a irritabilidade. Como você fala com você? O modo que a gente fala com nós determina como serão nossos resultados. Isso, ninguém fala muito sobre isso, mas se eu acredito e falo para mim que eu vou conseguir algo, eu vou me movimentar para fazer esse algo dar certo. Se eu começo a falar comigo dizendo que eu não vou conseguir isso, que eu vou sofrer muito, que vai ser complicado, eu vou criar mais desafios para isso. Então, eu vou precisar de um problema maior para que eu resolva esse problema. Entende? Então, às vezes, é uma pessoa que se sente incapaz e fala com ela mesma, por exemplo, assim, eu sou estressada, eu sou irritada, eu sou incapaz de lidar com as minhas emoções. O que eu estou falando para mim? Eu estou mandando um sinal de que as emoções são uma tsunami, eu não sei lidar com elas. Se eu coloco emoções são naturais, emoções são importantes, eu preciso sentir todas elas. As emoções são minhas amigas, cada uma tem uma função. Eu começo a me aproximar dos meus sentimentos, eu passo a não ter medo de sentir, eu passo a não ter medo de ficar sozinha, de ficar na tristeza. Eu passo a falar comigo com expressões de gentileza, eu passo a me aceitar, entende? Eu passo a me conhecer, eu passo a cuidar mais de mim. A mulher, ela busca muito autocuidado vindo do outro. Então, ela fala, cuida de mim. Mas ela está cuidando dela? Ela nem se cuida. Então, primeiro, antes de pedir para o outro fazer algo por você, faça primeiro. Então, tem aquela fala de que os homens não se cuidam, né?
Mas eu sinto que as mulheres muitas vezes também não, porque a mulher cuida tanto do outro, dos filhos, do marido, que muitas vezes ela esquece de cuidar dela, né? Eu vejo isso muito na minha mãe. A minha mãe é aquela mãe que tira a comida do prato dela pra dar pra você. Deixa de comprar pra ela pra comprar pra você. E aí, se tiver, ela não quer tomar a minha creatina porque ela acha que ela vai... E eu falo, mãe, pelo amor de Deus, eu sou patrocinado, se eu quiser eu pego 50 dessa. E ela não quer tomar, tipo, pra não, não acabar, Não acabar o a negócio. minha. Então, assim, as mulheres muitas vezes elas cuidam do outro e deixam de cuidar delas, né? Nisso é a questão. O feminino, ele já vem com essa capacidade de ter uma facilidade e uma tendência a se doar. Mas quando a gente pega o exemplo da sua mãe, a gente entende assim, ela aprendeu que o que ela tinha que dividir. O que ela tinha também era do outro. Ou ela tem uma crença, uma ideia, um padrão mental de quê? De desmerecimento. Então, será que eu mereço isso aqui inteiro? Eu vou dividir aqui com você, porque aí eu me sinto na permissão de que eu posso também. Então, se eu divido com você, eu sei que eu posso. Mas só pra mim, não posso. Entende? Só pra mim não é permitido. É uma questão que, às vezes, ela veio na infância, essa regra onde eu não posso ter tudo só pra mim. Eu tenho que dividir, eu tenho que aprender. Ou tem um padrão também de desmerecimento dela mesma, então eu não mereço tanto, tá? E ela passa a desenvolver esse autocuidado, esse cuidado com os filhos, com o marido, como uma forma, claro, de demonstrar afeto, de demonstrar amor, mas se torna exagerado porque ela esquece dela e se vê como valor pessoal tudo que eu faço para o outro. Então, é como se ela não percebesse o valor genuíno dela mesma, somente aquilo que eu faço. Então, se eu cuido do meu filho, se eu cuido do meu marido, se eu protejo eles, se eu me preocupo com a escola deles, com as notas deles, com a alimentação dele, então eu tenho uma utilidade. Então, ela não se preocupou muito com quem realmente ela é, qual é o propósito dela, qual é o caminho dela, e sim focou numa utilidade, que é a função de ser útil. Então, eu sou útil para alguém, então eu tenho valor. Ô, Tati, você é neuropsicóloga e a gente tá muito nessa fase dos transtornos, né? TDAH e tudo mais, né? E tem até a galera fala assim, hoje em dia todo mundo tá falando que tem TDAH, né? Como que a pessoa faz pra descobrir se ela tem TDAH mesmo, de verdade? Tá, vamos lá. Como eu sou neuropsicóloga, eu faço bastante testes, avaliações neuropsicológicas para diagnosticar um TDAH, um transtorno do neurodesenvolvimento. Inclusive, eu quero fazer uma dessas, tá? Depois eu vou falar com você. Com certeza, vamos sim. Simplesmente a pessoa realmente chega no meu consultório e ela estou com dificuldade de atenção. Tá, então já primeiro começo com a psicoeducação sobre o que é o TDAH, na verdade, porque não é simplesmente uma falta de atenção. Todo mundo hoje tem dificuldade atencional e tá tudo certo. Mas vamos entender, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele realmente tem que começar na infância. É do neurodesenvolvimento. Então, os sintomas iniciais têm que começar na infância. Tá, Tati, mas eu não me lembro como era na infância. Você tem alguém que possa responder as perguntas? Se não tiver, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que mapear com alguma outra característica. Vamos supor assim, você lembra como que era na escola? Eu lembro, sim. Como que era na escola, sua dificuldade atencional, às vezes. Então, a gente vai fazendo inúmeras escalas. Depois, também, a gente faz o teste de inteligência, tá? Da escala Wechsler, que eu consigo avaliar muito a compreensão verbal, organização perceptual, memória operacional e velocidade de processamento. Eu vou ficar constrangido. Se der lá que eu sou uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, brincadeira, Né? brincadeira. E, assim, é interessante quando a gente avalia o teste de inteligência, Tati, mas por que eu vou querer saber o meu QI? Eu quero saber se eu tenho TDAH ou não. Porque quando a gente começa a classificar cada subescala do teste, o transtorno ele implica. Porque um transtorno, às vezes, do TDAH, a desatenção, vamos supor, quem tem a desatenção, ela tem velocidade de processamento muito lenta. Mas se a pessoa tiver somente muita hiperatividade, ela vai ter velocidade de processamento muito rápida. E às vezes a ansiedade também E a ansiedade confunde, né? junto, A memória operacional, às vezes, também está prejudicada. A compreensão verbal também. Então, a organização perceptual também, que é a capacidade de a gente visualizar o objeto e colocar em partes, também fica prejudicada. Então, à medida de outros testes, eu consigo realmente estar batendo os sintomas autorrelatados com as escalas, com os testes. Então, a pessoa tem que procurar um neuropsicólogo como Precisa. você e tem que fazer esses testes. Tem que fazer esses testes, tá? Hoje em dia, as pessoas acham que o TDAH é por conta, eu não consigo mais ler um livro.
sem reler 3 vezes um parágrafo. Tudo bem, mas o quanto você se esforça para ler? Hoje as pessoas estão imediatistas, então a gente só fica no Reels e nem dura muito, né? A gente Assiste as coisas junto com o celular e no fala, celular. eu não lembro. Não, mas é porque antigamente eu lembrava mais, sim, não existia Instagram, o Reels, né? Então, até a pessoa vai ver um filme, o filme começou a ficar chato, ela já desliga. Ela não sustenta a atenção dela no momento ocioso, no momento tedioso. Ela desliga e vamos para outro. Eu odeio ouvir música com quem vai passando as músicas. 5 segundos a pessoa vai passando as músicas. Fala, caramba, mano, para numa música, velho, pelo amor de Deus. Aguenta. Mas todo mundo tá meio assim, né? Tá, é por isso que eu falo, todo mundo tá imediatista. Por isso que eu até coloquei minha terapia um pouco mais no início imediatista, porque a sociedade, ela tá imediatista, ela quer o resultado o mais rápido possível. Então, a velocidade que estamos hoje em dia tá muito assim, eu preciso para ontem. E qual que é o problema? A gente não foi preparado pra trabalhar nessa velocidade. Nessa velocidade, não. E isso é uma das causas mais comuns da ansiedade, né? Eu falo para meus pacientes assim, por que que hoje temos níveis de ansiedade muito elevados e crônicas e burnout, até uma depressão mista, uma depressão ansiosa, né? Antigamente, o que que as pessoas faziam quando sentiam uma emoção? O que elas faziam quando ficavam tristes? Sei lá, iam pensar sobre isso? A gente tem aquelas figuras em O cara filmes, sentado, não? sentado em cima do sofá, do telhado, olhando as Virado estrelas, pra parede, que a virado gente pra brinca. parede, processando, falando com as emoções, refletindo. Hoje em dia, a gente pega e sucumbe às emoções. A gente anestesia as emoções. A gente tá triste, vou pro celular. A gente tá Droga. bravo, a gente vai pro álcool. Comer, droga. Cara, hoje em dia, droga chega na tua casa de motoboy. Não tem mais esse bagulho de você precisar ir lá num negócio que é ilegal. Não, o cara chega no motoboy e entrega na sua casa. Então, facilitou muito, né? E eu falo, não é nem precisa ter esses comportamentos exagerados, por exemplo, droga, etc. Às vezes a pessoa vai... Mas eu tô te falando que isso daí é uma coisa que tá rolando também, viu, Tati? Né? Não aparece, mas tá acontecendo pra caramba, Nossa, viu? Porque a galera não fala, mas eu sei que tá rolando, entendeu? E assim, às vezes a gente tá ficando cada vez mais condicionado a utilizar essas drogas, né? Porque parece que diminuiu a preocupação, é como se culturalmente, não, tá mais liberado. Ficou culturalmente mais aceito você experimentar, você usar. Não, é igual você chamar uma prostituta de pessoa do job. É um jeito de você suavizar o nome. Suavizar o problema. Então a sociedade tá fazendo muito essa coisa de dar uma outra cara pras coisas, pra ficar parecendo meio que não é isso. É aquela aceitação social, né? Então, assim, eu aceito. Eu tô depressivo. Então, às vezes, a pessoa tá com um transtorno, né? Uma depressão mesmo. E ela suaviza, ela coloca outro nome. Ela fala, não, é cansaço. É só exaustão. É só uma tristeza. Foi a culpa do meu marido. Mas não, é uma depressão que ela não tá conseguindo, às vezes, ficar feliz, ela tá apática, ela não tem muita questão mais motivação com a vida, mas ela rotula como outro A pessoa, acredita que eu tava tão cansado que eu não consegui levantar faz uma semana? Não, Eu- velho, você tá na tá com brincadeira. depressão. Às vezes as pessoas não querem chegar pro real problema, né? Elas não se permitem enxergar porque elas sabem das percas que vai ter isso. O TDAH, ele só melhora com remédio? Não, na verdade, o TDAH, a gente fala que tem um tratamento multidisciplinar, né? Até um pouco, trazendo um pouco da minha história, eu tenho TDAH, né? Eu fui diagnosticada e eu percebi que o meu TDAH, ele estava num nível na adolescência muito crônico, então eu era muito mais impulsiva e tudo mais. E eu, quando comecei a modular meus comportamentos, selecionar quais comportamentos iriam realmente ajudar o meu cérebro na eletricidade dele, porque a gente sabe que o cérebro ele é químico e elétrico. Então, temos a parte química, os neurotransmissores, mas também a eletricidade, as ondas elétricas. Então, quando a gente entende que tudo que colocamos para dentro, tanto o ambiente, estímulos sonoros, sensoriais, alimentação, tudo interfere na qualidade dessas ondas cerebrais, na produção desses neurotransmissores, a gente entende que somos responsáveis. Então, a minha prática pessoal, eu realmente tirei o glúten, realmente tirei o leite no momento da minha vida, tirei o açúcar, porque eu entendi que eram alimentos inflamatórios, tanto para o cérebro, tanto para o corpo. Então, eu pensei, bom, o meu TDAH... Você não come glúten? Não como glúten. Então, o meu TDAH, ele, querendo ou não, estava inflamado, né? Meus sintomas estavam muito elevados. Não comer glúten ajudou no TDAH? Ajudou no meu TDAH. Caramba, cara. É como se eu tivesse
diminuído a aparência dos meus sintomas, sabe? A relevância deles. Eles estavam numa carga de eu não conseguia ficar parada por muito tempo, me balançava inteira. E eu comecei, não, peraí, deixa eu diminuir um pouco a expressividade deles. Então, eu tirei esses alimentos, comecei a realmente comer somente alimentos saudáveis. Então, a dieta muito bem conhecida, né? Claro, a proteína, o carboidrato saudável, nada muito gorduroso. Então, tirei muita gordura também da minha dieta. Logo depois, saindo da parte da alimentação, coloquei práticas de academia, práticas de exercício físico. Então, eu era aquela pessoa que ficava 1h30 na academia. Precisou, né? E precisa até hoje. Por quê? Quando a gente tem de todos os benefícios de uma atividade física, não é só pela estética, não é pela saúde física, também é pela saúde da sua atenção, da sua memória, do sono. Então, eu entendi, não, exercício físico é indispensável para mim. É remédio, né? É remédio. É tanto para o TDAH, tanto para questões emocionais, tanto para a questão da autoestima também. Então, eu fiz essas duas mudanças, tá? Logo depois, eu também fiz as mudanças no meu ambiente. O que significa isso? Eu comecei a perceber quais comportamentos eu fazia que me estimulavam demais. Por exemplo, assim, pessoas que eram extremamente diferentes do que eu queria alcançar. Então, outros ambientes. Antes, eu, às vezes, ia em ambiente... mais nova, eu frequentava festas, ia na casa de amigos onde tinha bebida, etc. E falava assim, não é um ambiente mais propício para mim, porque acabava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu queria acordar cedo no outro dia para estudar. Não faz mais sentido. Não, você não vai. Nem não treinar, nem nada. Não faz sentido. Então, eu tirei essas pessoas da minha vida. Infelizmente, isso. Se posicionar é você desagradar as pessoas e cortar, passar o pente fino. Literalmente, um pouco sem dó. Claro que eu deixei as pessoas muito importantes para mim, mas a gente precisa entender uma coisa. Relacionamentos, tanto de amizades, vai e vem. Aqueles amigos que vão ser seus, vão ser fiéis, eles vão estar por você independente de como você é. Então, aquelas pessoas que estão por um interesse da sua amizade, da curtição, será que vale a pena para o seu estilo de vida que você quer ter no futuro? O cara que deixa de ser seu amigo porque você evoluiu, ele nunca foi seu amigo. Nunca foi meu amigo, entende? Então, assim, realmente eu cortei esses ambientes, comecei a priorizar muito o meu sono. Então, eu tenho hora para dormir, hora para acordar, independente do dia. Então, a média... Final de semana, tudo. Todo no mesmo horário. A média ali varia 1 hora e meia e tudo mais. Por quê? Você acorda que horas? Durante a semana eu acordo 5 horas. Aí no sábado eu acordo às 6 e no domingo eu acordo 7h30, 8 horas. Que aí eu vou treinar, tudo mais domingo. No sábado eu também trabalho. Treina todos os dias? Não, eu treino durante a semana, sábado não. E domingo eu treino. Hoje, especificamente, como a minha rotina tá um pouco mais puxada quando eu trabalho, eu treino umas 4, 5 vezes na semana. Mas antes, nesse período de modulação, eu treinava todos os dias. E o dia que você treina, você dorme melhor, é inevitável, né? É inevitável. Porque o corpo fica um pouco mais esgotado. Às vezes o esgotamento mental não ajuda pra dormir. Né? Você precisa do esgotamento físico mesmo, Sim. né? Não, e eu falo assim, as pessoas não acreditam. E às vezes eu desafio meus pacientes, me dá 10 dias. Me dá 10 dias, você vai fazer exatamente aquilo que eu te falar para você fazer. Se você não mudar nada, eu às vezes rasgo meu diploma. Porque a pessoa não acredita que mudando a alimentação, mudando a rotina, mudando a dieta, mudando os remédios, que às vezes as pessoas tomam muito remédio para dor de cabeça. Dipirona toda hora, Buscopan, então remédio para dormir, remédio para acordar. Então, vamos mexendo. Falo de remédios às vezes muito mais saudáveis, não né, o receitado pelo psiquiatra. Sim. Mas muda tudo. Muda seu ambiente, muda você por inteiro. Começa a colocar práticas de higiene do sono, que é chato, né? Que é chato, é difícil, muito. É difícil, muito difícil. Não é fácil. Não ir pra cama com o celular. Nossa, então eu gosto de fazer esse desafio porque assim, meu paciente se propõe a fazer. Então ele não acredita, mas ele, peraí, deixa eu fazer porque ela me desafiou. Então tem até aquela questão, eu vou mostrar que eu vou conseguir. Então, a gente coloca mudanças comportamentais na rotina da pessoa, mudanças na alimentação, mudanças no estilo de vida, coloco hábitos que ela começa a falar com ela mesma. Então, ela tem um momento ali do dia dela que ela começa a pensar como seria sem esses sintomas, como seria sem o problema. Porque a gente entende que legal. assim, o cérebro, ele só alcança aquilo que ele enxerga. Ponto. Então, se você alcança, se você almeja um sonho, almeja um resultado, almeja tirar um problema de si... Se você não vê você sem ele, você não vai dar conta. Você não vai conseguir. Essa coisa meio de lei da atração, visualizar, faz sentido. Faz sentido, porque você começa assim, eu preciso me movimentar para alcançar aquele objetivo. Agora, a pessoa está com um problema financeiro, mas ela não se vê sem esse problema, ela não se vê com essa questão, ela não se vê dormindo bem. Ela sempre fala, tô com insônia. Tá, mas peraí, tá com a insônia é só um resultado, não é o problema. Tem um corte do Guto Galamba me dando uma mal bronca, assim.
que ele fala assim, você vê esse podcast sendo um dos maiores do Brasil? Aham. Aí eu falo, não. Aí ele, então nunca vai ser, Então nunca porque... vai ser. E Então tipo, eu já desisto, me cara. dá uma puta bronca, Aham. assim. Depois eu vou te mandar esse É corte. legal. Aham. Não, eu falo, mas é mais ou menos isso. Então, meus pacientes, eles focam muito no problema, no que eles querem mudar. Mas eu falo assim, tá, mas o que você vai fazer pra alcançar isso? Ou como você vai ser quando alcançar? É, legal. As pessoas não sabem. Por isso que eu falo, as pessoas não sabem pensar. Elas querem que a gente resolva o problema, mas não sabem nem, não querem, não se veem sem o problema, não sabem da origem, o que mantém esse problema. Então, por isso que a terapia é indispensável. Interessante, cara. Interessante mesmo. Você é considerada uma mulher bonita, mas você disse que você já teve muito problema de autoestima, de imagem, de transtorno de imagem, né? Como é que foi isso? Bom, vamos lá. Hoje, quando o paciente chega para mim, eu identifico que algum sintoma dele é um pouco associado à minha história. Eu falo assim, a melhor terapia é a terapia do exemplo. Eu sei exatamente o que você está passando, já estive no seu lugar. Então, é como se eu criasse ali uma questão de pertencimento. Uma questão, eu vou te ajudar porque eu sei da sua dor, eu entendo da prática, tanto clínica como pessoal. Então, tem um caminho para sair disso. Só confia em mim. Então, o que aconteceu comigo, né? Como foi a minha história? Até os 12 anos, eu pesei 102 quilos. Então, Meu Deus! eu era bem obesa. Fui uma criança muito arteira, muito difícil, muito rebelde. É difícil de lidar, dei muito trabalho para meus pais. Então, aquela criança que não queria estudar, porque tinha dificuldade atencional. Então, sempre muito agitada, hiperativa. E compulsiva, porque a gente acabava descontando na comida. Então, eu tinha muita fome. Comia exageradamente. Até os 12 anos, quando meus pais tentaram fazer dietas comigo, levando nutricionista, dieta calculada, levava uma marmita para casa, mas nada funcionava. Foi quando eu comecei a ter, para 15 anos, eu queria vestir um vestido para minha festa de 15 anos. Com 13 anos, eu virei essa chave, assim, eu quero colocar essa roupa. Aí que eu falo sobre a questão da visualização. Se visualiza usando algo, o seu objetivo, sem esse problema. Não foi meus pais, não foram nutricionista, não foi nada que realmente falou assim, você vai mudar na constância, foi meu pensamento. Então, quando eu realmente coloquei meu pensamento em jogo, quando eu virei essa chave de que tá tudo no meu pensamento, eu mudei. Então, eu literalmente fiz uma dieta um pouco rigorosa na época. Então, sem acompanhamento, eu tava período de férias e tudo mais, então eu me trancava no quarto e literalmente não comia. E a internet naquela época era assim, tá bombando, então dietas malucas para emagrecer 5 quilos em uma semana. Então era assim, sem comer nada, 3 dias só bebendo Sucoades, 150 ml de Sucoades, e eu ficava. Ou as dietas da sopa, né? Hoje em dia também tem a dieta do ovo, da Virgínia, Você né? zerou mesmo, você foi embora. Zerei. E fiz, e eu realmente, hoje, olhando para trás, eu falo, meu Deus, como eu consegui ser tão restrita, tão excessiva, tão, sabe, direta. Mas fiz, e nisso, muita academia, tá? Aí eu emagreci junto na academia, eu ia pra academia com casaco, porque eu tinha vergonha do meu corpo. Aham. Então, eu ficava andando na esteira, saltando, assim, pra correr. Quando eu começava a emagrecer muito, comecei até a desmaiar na academia. Isso novinha, com Isso 15. novinha, isso já tava com 15, 14 anos, por aí já. Eu lembro que com 15 anos eu cheguei nos 60. Mas nesse momento aconteceu um outro excesso na minha vida, né? Eu tava com excesso da obesidade, eu fui pro excesso da anorexia. Porque sempre quando a gente faz uma troca, né? A gente emagrece muito rápido, na verdade, a gente não tratou a causa, não tratamos a doença. A gente só trocou, só projetou para o outro problema. Então, eu realmente me adoeci, eu fiquei anoréxica. Então, cheguei a pesar 40 quilos. Foi a última vez que eu me pesei na balança, porque eu não tive coragem de pesar de novo. Eu lembro que bateu uns 40 quilos com 1,70 m de altura. Nisso, eu simplesmente comia só frango e batata doce. E muita academia. Então, meus pais percebiam que eu já estava doente, eles tentavam se movimentar, me levavam em médicos, me levavam em cirurgião para eu poder realmente me ver, me olhar para entender, porque eu queria colocar prótese de mama. E o meu cirurgião falou, não, você está doente. Ele olhou no meu rosto e falou assim, você está doente. Eu falei assim, não estou. E querendo dialogar com ele, porque assim, estava com transtorno dismórfico corporal, né? Então, eu me olhava no espelho e me via gorda.
E realmente a gente se vê isso. É uma questão que você pega na sua pele, você sente quando é pele, quando é gordura, ou quando é... Era pele e eu via gordura. Caramba. Eu sabia que eu estava magra, mas eu sempre via que tinha para emagrecer mais. Então eu lembro desse exato momento onde ele pegou o computador dele, ele colocou menina anoréxica, virou para mim, mostrou uma foto de uma mulher, de uma menina virada de costas e falou: "Você vai chegar nessa casa e tirar uma foto exatamente assim. Se você tiver dessa forma, você vai assumir a sua doença." E foi. E foi, realmente eu cheguei lá, tirei essa foto, olhei para o meu próprio corpo, eu falei: "Meu Deus, preciso de ajuda." Nesse processo, eu já estava em terapia. Eu nunca deixei de fazer terapia, porque minha mãe me colocou em terapia desde os 6, 7 anos. Caramba. 6, 7 anos, aham. Mas na Sua mãe, obesidade... então, é super inteligente, assim, né? Mais pra frente, Ah, né? minha mãe, assim, ela é incrível, ela sempre orientou muito a gente a fazer terapia, até pelos motivos dela e tudo mais. Então, sempre estimulou a gente a ter esse hábito, né, de autoanálise, de autoconhecimento e tudo mais. Só que nessa parte da adolescência rebelde, eu não queria fazer. Então, eu parei de fazer. Eu lembro que eu fiz quando na infância, depois parei. Nessa adolescência, eu parei. Depois, quando eu percebi que eu estava anoréxica, eu voltei para terapia. Nisso, a psicóloga na época me ajudou também a sair um pouco dessa fase, mas como eu não estava 100% curada, vamos dizer assim, ou tratada, eu desenvolvi uma vigorexia, que é aquela questão de o atleta, né? Ele se vê de uma forma no corpo, mas ele quer sempre mais, ele quer sempre mais. Então, você viu que eu fui de um extremo para o outro, eu fui pulando de extremos para extremos. Nisso, depois eu comecei a perceber no processo de psicanalítico, de análise, de terapeuta, de psicólogo em si, que ela começou a perceber o que estava por trás de tudo isso. Então, foi mais ou menos com 16, 17 anos que realmente mudou minha chave, mudou minha vida. Mas, realmente, o que mudou muito, eu percebi que estava doente, me tratei e tudo mais. Só que o que mudou foi quando, às vezes, o problema aumentou. O que aconteceu? Teve um momento da minha vida que eu descobri o câncer da tireoide. Então, eu ainda nesse momento estava muito voltada para o meu corpo, para o externo, porque eu queria ter, porque eu queria fazer. Então, eu estava muito pro material, porque o corpo é material. Então, eu me preocupava muito com o meu corpo, com meus hormônios e tudo mais. Então, eu fui na endócrino fazer um check-up e ela simplesmente tocou na minha garganta e senti um nódulo. Nesse mundo, eu falei, peraí, um nódulo? Como assim, né? Muito nova, não existe isso. E foi. E aí, a gente foi fazer um processo para descobrir realmente se tinha um nódulo. Eu tinha um nódulo carcinoma papilífero, que já estava num centímetro elevado, então já estava maligno. A gente se movimentou para poder fazer essa cirurgia e tudo mais. E nesse momento de cura, vamos dizer assim, realmente foi um problema que movimentou a minha família toda. Eu fiquei muito vulnerável, minha família também, mas a gente se uniu. E eu falo que tudo tem um porquê. Tudo a gente consegue olhar por um outro ângulo. Não é ver o lado bom do problema, assim, mas é ver por que esse problema veio. O que ele tem para me ensinar. Então, o que ele me ensinou ali? Que o meu valor pessoal não estava no meu físico, não estava no que eu entregava, estava no que eu podia fazer para as pessoas, para as transformações, para a vida, para os meus valores pessoais. Então, eu percebi que, assim, eu fui uma daquelas pessoas que precisou que o problema aumentasse para mudar. E hoje eu ajudo meus pacientes a não precisar tanto disso. Mas, realmente, foi o que aconteceu comigo. Então, eu senti o peso de um câncer familiar numa filha, né? Eu vi os olhares dos meus pais, da minha mãe de preocupação. E eu falei, gente, o que realmente é mais importante para mim? É meu físico? Não, não é meu físico. Como Né? que é receber uma notícia, você tá com câncer? Naquele momento, no instante, eu não acreditei muito. Então, assim, eu falei, não, peraí, isso é estranho. Não... Veio a fase da negação, né? Isso foi estranho, vou deixar, vou ignorar. Então, teve um momento, assim, que eu tentei até, sabe, não lidar com esse problema, ignorar ele. Eu falei, não, deixa que a minha mãe estuda isso. Então, minha mãe começou a estudar, começou a ver, e depois começou a falar comigo, a gente começou a dialogar, e realmente eu ia precisar... eu comecei a entender a dimensão do que poderia ser um câncer. Tudo bem que o câncer da tireoide, a resistência dele é baixa, né? Ele é um câncer tratável, então é um dos... Mas é muito forte essa palavra, né? É muito difícil a gente aceitar, entender a dimensão, né? Do que significa isso. Mas eu percebi que foi muito mais fácil para mim aceitar porque eu tinha uma base muito boa. Eu tinha uma estrutura familiar muito boa. Então, meus pais me apoiaram 100%, minha família. Então, a gente se uniu ali e falou assim, esse problema é nosso. A gente vai resolver juntos. Então, é como se eu tivesse
pegar da minha dor e falar assim, peraí, eu não preciso lidar com isso sozinha. Tá tudo bem eu não ter essa capacidade de lidar sozinha. Eu posso lidar junto com alguém. E esse é o melhor sentimento que existe nessa fase, sabe? Do câncer. Então, compartilhar a sua dor e sentir que alguém vai fazer junto com você e por você. E eu lembro que mudou realmente um pouco a minha visão sobre família, sobre mundo, sobre pessoas, sobre o que a gente tem que fazer, o nosso caminho, o nosso propósito. Então, foi um momento de ressignificação. E o que você diria que você aprendeu com o câncer? Ai. Que na vida o que mais importa é os seus comportamentos estarem associados ao seu propósito. Não ao que você mostra para os outros, não quem você precisa ser no sentido de aparência, no sentido de dinheiro, no sentido de resultado financeiro, no sentido de validação. Então, foi muito eu perceber o meu propósito. Foi isso que o câncer me ensinou. Então, me deixou esse aprendizado de que realmente o mais importante da vida é saber o seu caminho, é saber a sua missão, sabe? Foi isso que... Você disse pra mim que quando você descobriu o seu propósito, a sua autoestima melhorou. Na verdade, descobrir o propósito foi a solução para a sua autoestima, né? Foi. Como é que foi isso? Eu gosto de falar um pouquinho antes sobre como que é essa autoestima, né? Porque autoestima é uma palavra muito bonita, mas hoje em dia poucas pessoas sabem a profundidade do que é a palavra autoestima. Autoestima a gente se divide em autoconceito, tá? Autoconfiança, autovalorização e eu no futuro, vamos colocar assim. Autoconceito é como eu me enxergo como conceito. Quem eu sou, o que eu faço, minhas habilidades, minhas capacidades, as minhas não capacidades, minhas incapacidades, meus desafios, meus defeitos, meus valores e tudo mais. A autoconfiança é o quanto eu confio em mim mesma. O quanto eu confio na minha palavra, o quanto eu confio nas minhas capacidades, o quanto eu confio que eu vou conseguir. A autovalorização é o quanto eu me valorizo como pessoa. Como eu me valorizo meus comportamentos, meu tempo, as pessoas que estão na minha volta. Então, é uma questão de valor. E eu do futuro é o quanto eu consigo me estimar, que é o quanto eu quero chegar, aonde eu quero ver, onde eu quero alcançar. Então, é essa projeção para o eu do futuro. Tá? Então, eu brinco que a construção da autoestima, ela é um aprendizado. É como aprender tanto matemática, vamos colocar assim. Você recebe uma aula sobre um ponto, você treina, erra, treina, treina de novo e vai aprendendo. Então, é essa construção, esse aprendizado. Ninguém desenvolve autoestima de um dia para o outro, tá? Então, nessa época, mas eu estava desenvolvendo uma autoestima mais dependente da validação do outro. Então, eu tinha até uma autoestima boa, mas era porque eu recebia atenção. Porque eu recebia um aval, porque eu recebia uma olhada. Então, baseada no olhar do outro. Nos feedbacks. Nos feedbacks. E essa autoestima que muita gente tem ainda, que parou ali. Eu conheço o meu valor porque alguém falou para mim que eu sou determinado, que eu tenho valorização e tudo mais. Eu tinha autoconfiança porque alguém confiava em mim, né? Então, eu tinha um autoconceito porque as pessoas me falavam que eu era isso ou aquilo. Eu me via no futuro porque também pessoas já falavam assim, você vai ser na época eu ainda era estudante e tudo mais. Então, de psicologia. Então, você vai ser uma psicóloga boa, etc. e tudo mais. Então, era dependente do que os outros achavam. Agora, essa construção da autoestima é muito mais voltado para você com você mesmo, sabe? Tem que pontuar esses 4 aqui. O que aconteceu comigo no câncer foi assim, eu descobri realmente o que era mais importante para mim, que era poder transformar vidas, poder ajudar as pessoas a encontrar um caminho da felicidade, poder solucionar um problema delas que elas não estavam conseguindo, poder usar as minhas dores, as minhas dificuldades como exemplo para ajudar outras pessoas, outras mulheres, outros indivíduos. Então, eu entendi que era voltado para esse lado, para essa doação, sabe? E nesse momento eu percebi, não é o que é mais importante, não é meu corpo, não é o dinheiro, não é o que eu vou fazer, etc., mas é o quanto eu posso transformar vidas. E aí realmente falei, instantaneamente a minha autoestima fez sentido. Agora vem uma autoestima genuína, entende? Porque quando você sabe o seu caminho, o seu sentido, o seu propósito, uma questão de missão, seus comportamentos vão ser automaticamente voltados para esse caminho. Não tem como você saber um destino e falar assim, vou para outro lugar. Não tem como você falar, vou chegar no Rio de Janeiro, mas você está indo em direção ao Nordeste. Não, você quer ir para o Rio de Janeiro, você vai em direção para o Rio de Janeiro. Então, automaticamente, meus comportamentos
E as pessoas que estavam à minha volta começaram a se alinhar, entende? Quase que automático. Teve cortes, etc., mas foi mais fácil. Não teve que uma questão de dificuldade, desagradar, de desapontar, porque esse aqui é meu caminho. Eu não vivo para resolver um caminho do outro. Eu não vivo para o outro. Eu não vivo para ter atenção do outro. Eu sei o que eu preciso, sabe? Então, quando a pessoa encontra um propósito, facilita muito essa construção da autoestima. Estimula muito. Mas quando Tati, uma paciente muitas vezes fala assim, Tati, mas eu não sei. Né? A maioria não sabe uma visão de futuro, não tem uma questão de propósito. Então, a gente vai construindo primeiro esses aqui. O autoconceito, como que se constrói o autoconceito? A gente entende como que você se via no passado. Então, vamos lá. Primeiro, o Marco pode me falar assim, como que você se via quando você tinha 7 anos. Então, ele vai me descrever como ele se vê com 7 anos. Depois, como ele se via com 20 anos. Como você se vê agora. Suas próprias características. Como você quer ser daqui 10. Mas o como você quer ser é ser mais específico. Você não pode tentar ser generalista, tem que ser específico ao máximo. Então, ela monta um desejo com base também no que já foi. Então, ela reconhece como sujeito. E ela tem uma crença de incapacidade. Vamos dar esse exemplo. Eu começo a questionar. Peraí, mas você foi incapaz quando você passou na sua faculdade? Você foi incapaz ao pegar o diploma? Você foi incapaz ao tirar a carteira de motorista? Você foi incapaz ao conseguir falar não para aquela saída? Não para aquele amigo? Então, eu vou mostrando para ele outras informações de que confrontam essa crença de incapacidade. Tá? Então, a gente monta uma outra identidade junto. Depois, a gente juntamente, porque não é passo 1, passo 2, passo 3, né? Vem para a autoconfiança. Como que se constrói essa autoconfiança, né? É aquela capacidade de confiar na sua palavra. Só que, para isso, a gente tem que fazer exatamente aquilo que a gente fala que vai fazer. Então, tem aquele mesmo psicoeducação, né? Então, que faz você confiar no outro? Que faz você confiar no seu amigo? É ele fazer aquilo que ele fala que vai fazer. Ponto. Então, você faz aquilo que você fala? É. Exatamente. As pessoas querem autoconfiança, mas não estão dispostas a fazer o que fala. E uma questão simples, eu falo para meus pacientes, vamos lá, durante 5 dias você vai fazer tudo que faz. Tudo que fala. Você vai lavar o cabelo hoje, tá cansada, lava o cabelo. Não importa. Você falou que vai lavar? Lava. Coisa simples. Você falou que vai no mercado à noite, não importa se é 9 horas da noite, vai. Para quê? Só para você mostrar para si mesma que a sua palavra é importante. Que a sua palavra é não negociável, é inegociável. Então, ela começa a treinar isso. Claro que eu gosto de dar uma intensidade no começo. Então, ela passa uma semana, né, 7 dias, fazendo exatamente numa intensidade, numa exigência, para depois ela falar, não, peraí, agora eu começo a confiar mais em mim. Agora eu posso realmente negociar, às vezes, o tempo, as prioridades e tudo mais. Mas, primeiro, ela tem que ter a confirmação. Tá? Depois vem para a autovalorização. O que é essa autovalorização? É quando os seus comportamentos estão condizentes com os seus valores pessoais. Tá? E aí a pessoa tem que entender quais são os valores dela também. também. Tem que entender quais são os valores. A maioria dos meus pacientes, quando eu pergunto, falam respeito, família, mas também são muito generalistas, são aquelas respostas prontas. Eu falo assim, sua terapia é individual. Não quero respostas dos outros. Você não precisa responder o que todo mundo fala, né? Eu quero realmente o seu valor, Tati, mas eu não sei. Aí eu tenho até uma técnica, né? Mas que às vezes a pessoa começa a descobrir os valores. Eu vou fazer aqui com você, se você permitir. Claro. Vamos lá. Marco, sem pensar muito, você vai falar para mim 3 momentos da sua vida que foram importantes, que foram legais, que você sorri ao simplesmente lembrar, algo que dá um calor no peito, uma vontade de sorrir. Momentos legais, no caso. Acho que quando eu me batizei na igreja. Tá. Quando eu me formei na faculdade. E o meu último aniversário, por exemplo. Tá. Quando você se batizou, você tinha quantos anos? Uns 15, vai. Uns 15 anos. Você lembra desse momento, dessa memória? Como que me caracteriza um pouco essa memória? Como você tava, as pessoas ali? Então, tinha minha família ali que foi junto, né, no batismo, tinha os amigos da igreja e tal. E eu tava feliz por estar fazendo algo que pra mim fazia sentido, que é uma prática comum, né, dentro ali da visão cristã e tal, né? Mas de estar fazendo algo que eu sentia que
que Deus queria que eu fizesse, sabe? Se você fosse falar uma palavra que resume tudo, qual seria? Que resume tudo Esse momento, esse momento. essa memória, essa lembrança. Seria fazer algo que faz sentido. Uma palavra, Sentido. sentido. Tá. O outro foi sua formatura? É. Você tinha quantos anos? Aí eu já tinha. Me formei, acho que em 2015, né? 25. Tá. Você se formou em quê? Rádio e TV em comunicação. Como foi a formatura? Foi a festa em si ou a do diploma? Foi qual momento específico? Colação de grau, Colação de grau. É. Como que foi? Aí também tinha a minha família presente ali, o meu avô, meu avô, minha avó, né? E meu avô sempre teve muito essa coisa de querer ver as pessoas formadas, o neto, né, e tal. E então também a sensação de você ter cumprido o curso, né? E então essa mistura ali de a sensação de estar dando algum tipo de orgulho também para família e tudo mais, né? Esse momento significou o que sobre você? Olha a diferença. Significou, não é o que significou para você, significou sobre você. Aí é uma ideia de que você é capaz, né? De capacidade. Capacidade. É. Tá. Realização, capacidade. Se fosse escrever uma palavra desse momento, qual seria? Seria realização. Realização. E o terceiro momento? O terceiro, meu último aniversário. Que aí eu não costumo muito fazer festas na minha casa. Por causa de diversos motivos. E aí acho que foi a primeira vez que eu reuni amigos também de diferentes grupos, de diferentes tribos, assim, no meu aniversário. Pessoas que eu conhecia faz muito tempo, minha família também. E aí acabou sendo pra mim uma espécie de uma coisa ali que você consegue visualizar um pouco da sua história através das pessoas que estão lá. Então, pra mim, foi uma coisa marcante, assim. Que significado teve para você? História. História. Uma palavra seria história? Você viu que os seus 3 valores principais são sentido, realização e a sua própria história? Então, quando a gente pega, assim, as pessoas que estão numa questão de desvalorização, ou o que é esse meu valor pessoal, quais são os meus valores? Eu pego e pergunto assim, seus comportamentos estão alinhados com esses 3 valores? Seus comportamentos de hoje, todos que você faz, estão numa porcentagem perto de 100% do sentido? Estão numa porcentagem perto da realização? Estão fazendo jus à sua história? Quando os seus comportamentos de hoje, as pessoas que estão à sua volta, os hábitos que você tem, os seus pensamentos estão associados aos seus valores, a esses 3 valores principais, você começa a sentir mais eu tenho uma autovalorização, essa percepção, que muitas vezes acontece. A gente percebe na terapia esses 3, e aí é realmente onde mais falta. Entende? A pessoa reconhece que esses 3 pontos são mais importantes para ela, mas ela não está com comportamentos que fazem sentido. Ela não tem comportamentos que geram essa questão da realização, porque às vezes ela está fazendo um trabalho que ela não gosta, ela está se forçando ali a treinar, nem gosta de treinar, tá num relacionamento que não gosta também, que não faz sentido mais, mas porque se acomodou. Tem um monte de ideias no papel, então não realiza, né? Não realiza e também não lembra da própria história. Porque o quanto é importante a gente reconhecer de onde a gente veio, o caminho que a gente trilhou, que as pessoas que passaram pela nossa vida, porque a gente não é um indivíduo único, somos uma construção com múltiplas influências. Influências de quê? De pessoas, de passado, de lembranças. Então, é muito importante a gente reconhecer a nossa história e fazer jus a ela. Muito bom. Entende? Tati, obrigado. Imagina. Quero convidar o pessoal a se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo, comentar e também seguir a Tati lá nas redes sociais, né? Você quer divulgar alguma coisa? O meu Instagram é Tati Bezerra Psi, né? E o meu telefone, mas aí tem o telefone também lá no link. Mas podem mandar mensagem, podem enviar umas perguntas lá que eu estou disposta a responder também. Legal, eu vou colocar o link aqui do Instagram dela também na descrição. Beleza, gente? E aí,
se inscreve no canal e manda pros amigos aí também. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.